Aleluia. Eu convido os irmãos que estão aí fora para adentrar, para que a gente possa começar a dar o nosso culto ao Senhor. Primeiramente, graça e paz, igreja. Oh, glória. Quantos estão felizes com o Senhor essa noite? Amém. Glória a Deus. Você que pode, abra comigo no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, a partir do verso 28. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: não sabes, não ouvistes, que o Deus eterno, o Senhor, o qual criou os confins da terra, não desfalece, nem se fadiga com cansaço. Sua inteligência é inescrutável, ele dá vigor ao cansado e acrescenta energia ao que não tem mais forças. Os jovens se cansam e se fadigam, os valentes fraquejam e caem, mas os que esperam no Senhor adquirem novo vigor, levantarão o voo como das águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Bom, o Senhor, Ele ministrou ao meu coração através desses versículos de uma maneira bem peculiar, porque ultimamente nós temos vivido, costumo dizer isso diversas vezes, mas é porque se nós formos observar, a igreja está começando a entrar em um estágio em que a fé tem que ser o limitador de proximidade com o Senhor. Infelizmente, por conta dos problemas diários, por conta das dificuldades, as pessoas não têm conseguido se manter constante na presença de Deus. E eu acho que é dever da igreja tentar enfatizar isso, porque assim como o texto diz no final, aqueles que esperam no Senhor, eles adquirem novo vigor, eles levantam voo como águias, correm e não se cansam. E é esse cansaço que muitas das vezes tem tirado a igreja de dentro do templo, quando na verdade a igreja tinha que ir para fora, mas para pregar as boas novas do Senhor. Algo interessante que esse trecho do texto traz em relação às águias é uma comparação de que dizem que a águia, ela dá os seus voos mais altos no período em que ela está mais cansada. Mas o interessante disso é que ela usa as colunas de ar quente para ficar pairando nas alturas e descansando. E assim ela acaba economizando energia. E se nós fizermos um paralelo com o que o Senhor fala quando Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, troque de jugo comigo porque o meu fardo é leve. Eu creio que é basicamente isso que o Senhor está tentando nos dizer. Porque a nossa vida, se nós formos parar para pensar, ela tem que ser um processo constante de crescer em relação ao Senhor, ao reino, buscando cada vez mais da presença de Deus nas nossas vidas. Mas traz também um significado diferente, porque se nós vivemos a nossa vida com esse pensamento limitado de que somente vir para a igreja, estar presente nos cultos, vai fazer alguma diferença? Não vai. Porque isso, qualquer pessoa, até para cumprir tabela, ele vai fazer. O que o Senhor espera de cada um de nós é que a gente venha se entregar verdadeiramente, que a gente venha buscar a presença dEle com verdade, para que Ele venha, no momento que a gente estiver fraco, que a gente estiver caído, Ele venha renovar as nossas forças.
Ele venha nos injetar mais vigor para que a gente continue firmes e constantes na presença dele. Por isso, essa reflexão que eu trouxe, eu acho que ela fala muito bem com a igreja, porque ela traz esse sentimento de que você está fraco, você cair não é coisa de outro mundo. Pelo contrário, é nesses momentos em que você tem que estar buscando cada vez mais e ardentemente a presença de Deus na sua vida. É para que você venha ser restaurado, você venha ser revigorado, esteja sempre desfrutando da alegria sobrenatural que é estar na presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé para que a gente possa estar dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, porque Tu és santo. Espírito Santo de Deus, nós convidamos a Tua presença neste lugar. Nos dá, Senhor, palavras para que venhamos, Jesus, a adorar-te, Senhor, da maneira que o Senhor merece, Pai. Pedimos, Jesus, que a Tua presença, Senhor, não venha passar despercebida no meio do Teu povo, Pai. Para que cada um dos Teus filhos, Senhor, aqui presente, Pai, que estão feridos, que estão cansados, Pai, que estão passando por algum problema, que às vezes só o Senhor sabe, meu Deus, venham ser revigorados, Pai, venham ser suas forças restauradas, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, em cada momento, Senhor, deste culto, Senhor, o Senhor venha com a Tua presença suave a ministrar ao nosso coração, Pai. Nos leva, Jesus, a entender, Pai, a mensagem. Faz, Senhor Deus, com que o nosso coração, que muitas das vezes está cansado, muitas das vezes, Senhor, não tem mais força, Senhor, para seguir em frente, Pai. Continue, Jesus, firme, Senhor, na Tua presença, Pai. Não nos permita, Jesus, esmorecer. Dá força, Senhor, àquele que está cansado, Pai. Troca de fardo conosco, Jesus. Senhor Jesus, nos permita, Deus, sentir o Teu toque, ouvir a Tua voz. Sair daqui, Senhor, exultante, Senhor, da Tua alegria, Pai. Convidamos, Deus, que a Tua glória, que o Teu poder, que a Tua majestade, Senhor, venha ser manifesta neste lugar. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha ter liberdade para agir no meio da Tua igreja, Senhor. Senhor Jesus, nós não somos nada sem Ti. Espírito Santo de Deus, nós não somos nada sem a Tua presença, sem o Teu conduzir, Pai, dos nossos passos, para que venhamos, Senhor, a trilhar caminhos retos, Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, vem falar, Deus, ao nosso coração, vem nos fazer, Jesus, transbordar de alegria na Tua presença, que o nosso coração, Pai, que pode, Deus, estar ferido, que pode estar machucado, Deus, venha ser curado essa noite. Que o Senhor fale, Deus, ao coração do Teu povo, Pai. Desperta, Senhor, a Tua igreja. Leva-nos, Senhor, Deus, ao clímax de adoração, Pai. Para que venhamos, meu Deus, a continuar, Deus, a presenciar, Deus, os Teus feitos, a experimentar, Senhor, cada vez mais da Tua presença, ter experiências contigo, Deus. Jesus, vem sobre este lugar, Senhor. Fazer, Senhor, como o Senhor fez antes de nós, Pai. Vem fazer, Jesus, neste lugar, Senhor. Ainda, Jesus, que estremeça, Senhor, com o peso da Tua glória, Pai. Mas que venhamos, Deus, a sair daqui, Senhor, crendo, Deus, na Tua presença, crendo no Teu mover, crendo, Jesus, na Tua glória, no manifestar da Tua graça em nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, nós Te adoramos, Senhor. Adoramos o Teu nome, Pai Santo, Jesus. Tu és exaltado neste lugar, Senhor. Tu és o nosso Deus. Vem, Jesus. Vem sobre este lugar, Pai. Sim, Deus. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Senhor. Vem e enche este lugar, Jesus. Nós te convidamos, vem sobre nós,
Jesus. Sim, Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja nessa noite, visita-nos, visita-nos. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar, Senhor. Mude as coisas de lugar. Transforma a nossa vida, Jesus. Transforma-nos quem somos e torna-nos quem tu queres. Mude as coisas de lugar. Sim, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, eu sou teu lar, Jesus.
mude as coisas. Mude as coisas, Jesus. Mude as coisas de lugar, Jesus. Oh, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Jesus, sim, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo, Jesus. Sim, Deus. Sim, Jesus. Vem, nos abraça nessa noite. Vem nos abraçar nessa noite, Jesus. Eu preciso tanto de Ti. Eu preciso tanto de Ti. Sim, Jesus. Nós Te amamos. Amamos, Jesus. Libere palavras de adoração a Jesus nessa noite. Adore a Ele com as suas próprias palavras. Transforma a atmosfera desse lugar. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Deus. Tudo é para Ti, Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Sim, quão profundas, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Nós vivemos para a Tua glória, Jesus. Nós vivemos para a Tua glória, Jesus. Glorifica o Teu nome em nossas vidas. Sim, Jesus. Tudo é para Ti, tudo vem de Ti, Jesus. Tudo vem de Ti e tudo é para Ti, amado Jesus. A Ele a glória, a Ele a Ele a glória. Mais forte, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Nós amamos o Teu nome, Jesus. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós amamos os Teus mandamentos, Jesus. Ah, Jesus, que a nossa vida seja um instrumento da Tua glória, Jesus. E um
instrumento para glorificar o teu nome, Jesus. Que a nossa vida seja para exaltar quem tu és, seja para revelar quem tu és. Ah, amado Jesus, nós amamos a tua presença, Jesus. Nós amamos a tua presença, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Aplauda Jesus, queridos. Glória a Deus, amém? Graças, pais, amados, amém? Graças, pais, meus irmãos, amém. Como é bom poder sentir a glória de Deus, queridos, sentir o Espírito do Senhor ministrando no nosso coração. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Muito forte a sua presença. Se possível, abra a palavra em Provérbios, capítulo 11 e versículo 24. Aleluia, Jesus. Provérbios, capítulo 11, versículo, é o versículo 24, amém? Queridos, nós encontramos um versículo que traz ao nosso coração uma riqueza muito forte, nos traz um nível de consciência muito poderoso em Deus, quando nós ouvimos essa palavra e, como o próprio Senhor Jesus diz, que aquele que ouve e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aqui eu quero trazer um versículo no livro de Provérbios, Provérbios que foi escrito pelo rei Salomão, um homem o qual Deus o concedeu uma sabedoria muito maravilhosa. E vamos ouvir o conselho que a palavra do Senhor nos dá nessa noite, no livro de Provérbios, versículo 24, queridos, diz assim, ó: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outro retém o que deveria, e outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. Vou ler outra vez para que fique bem guardado em nossa consciência. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. Eu não sei se você observou nesse pequeno versículo, mas parece uma contradição, se você for olhar, porque na verdade, se você fosse olhar pelo olhar humano, pelo pensamento racional humano,
o que não dá, mas o que retém, era aquele que deveria ter muito, porque ele não tá dando, ele não está entregando, ele está somente retendo, somente guardando. Não é interessante que há algo que parece ser uma contradição, mas eu quero que você entenda algo, querido. Salomão, ele nos deixa um aprendizado poderoso neste versículo. As coisas espirituais, a palavra de Deus, a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando nós paramos para dar ouvidos à palavra de Deus, essa palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Porque onde a palavra de Deus penetra, ela produz resultado. E quando nós damos ouvidos à palavra de Deus e entendemos os princípios da palavra de Deus para a nossa vida e os aplicamos à nossa vida, ao nosso modo de viver, ao nosso modo de caminhar, estes princípios produzem resultado. E aqui é um dos resultados que nós vemos na vida daquele que decide viver observando a palavra, que foi o que Salomão trouxe nesse versículo, que aquele que dá generosamente vê aumentar suas riquezas. Trazendo para nossas vidas hoje, nós sabemos que hoje nós vivemos pela graça do Senhor, não vivemos mais por obrigações, não vivemos mais por padrões que muitas das vezes são impostos para que nós venhamos obedecê-los, mas vivemos pela graça e liberdade do Senhor, liberdade essa que nos faz responsáveis e conscientes das nossas atitudes, amém? E que temos como homens e mulheres de Deus, que entendemos seus princípios, sabemos que a palavra diz no 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, que hoje a igreja do Senhor é uma igreja que ama, e porque ama o ministério de Cristo, o ID do Senhor se desprende de toda e qualquer forma de avareza e o serve por amor e generosidade, amém? Então, essa é a mensagem do Novo Testamento para a igreja dos dias atuais. Desde o primeiro século, a igreja, ela vive por essa graça de Cristo. E ela nos alcançou até hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje, nos reunindo como igreja, buscando a face do Senhor, querendo chegar diante do Senhor. Por isso nós estamos aqui, buscando a sua presença, ouvindo a sua mensagem, os seus conselhos. Então que nós viemos aprender este princípio, de sermos generosos quanto à obra a qual o Senhor nos confiou, amém? Porque a obra do Senhor depende de cada um de nós para que ela ande. O Senhor, Ele nos capacita e nos dá condições para que nós venhamos ser mantenedores da obra de Deus. Mas não como obrigação, mas como um ato de fé e um ato de amor daquele que entendeu a graça de Cristo, amém? Então quero convidar você que trouxe a sua oferta nessa noite, se sinta livre para contribuir em nome do Senhor Jesus. Eu quero, procure aqui, fique aqui, irmão, em nome de Jesus. Você pode trazer sua contribuição, eu já vou orando desde já, agradecendo ao Pai por esse privilégio, irmãos. Contribuir é um ato, é um privilégio do Senhor. Amém? Senhor, nós somos gratos, Senhor. Ah, Pai, quantas vezes o Senhor tem cuidado, Pai, de nossas vidas, tem suprido as nossas necessidades, Pai. Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor se mantém todo o tempo fiel, Pai. Nós que muitas das vezes somos infiéis para contigo, falhamos para com o Senhor, mas o Senhor se permanece fiel sempre, Pai. E nós entendemos que estamos aqui por graça e misericórdia do Senhor, Pai. Por isso, Pai querido, eu quero somente te agradecer, Pai, por cada vida que contribuiu, por aqueles que não puderam contribuir,
mas que as bênçãos do Senhor, Pai, as graças e misericórdias venham ser abundantes sobre cada um de nós neste lugar, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, produza no nosso coração e na nossa consciência, Pai, este princípio, Pai, esse princípio eterno de generosidade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo essa noite. Queridos, graça e paz, amém? Amém? Desperta, ó tu que dormes. Irmãos, é uma alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, recebendo desse renovo do Pai. E sem perca de tempo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Estou um pouco cansado, esses dias têm sido um pouco puxado. Mas como Paulo diz, né, embora o homem exterior esteja a se desgastar, o homem interior se renova a cada dia. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 em diante, até o 12. Paulo diz o seguinte no versículo 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo leal, ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu vou continuar a leitura só porque eu acho linda essa parte, mas nós vamos ficar até o 12, mas eu vou continuar a leitura só porque eu acho lindo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que
a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Jesus, de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. E se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra. E nós cremos que a tua palavra é verdadeiramente alimento, Jesus, para nossas almas. E que somente a tua palavra, Deus, é aquilo que pode nos julgar, é aquilo que nos pode conduzir à salvação. E nessa noite, ó Deus, eu te peço mais uma vez, que o Senhor faça fluir sobre nós o poder que emana das Escrituras. Que o Senhor faça fluir sobre nós, ó Deus, o poder da tua palavra, que é mais penetrante e cortante do que uma espada, Jesus. Que ela é capaz, ó Deus, de nos tornar sábios para alcançar a salvação, como Paulo disse a Timóteo, Jesus. Faça fluir esse poder sobre nós nessa noite, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero falar de algumas coisas que Paulo ensinou aos colossenses. Mas antes, eu queria que você entendesse alguns porquês. A igreja de Colosso, Paulo ainda nesse momento, ele não tinha conseguido ir ter pessoalmente com eles. Mas foi uma igreja que ela nasceu provavelmente no tempo em que Paulo estava em Éfeso. E Epáfras foi mais ou menos quem alicerçou aquela igreja. E era uma igreja que, como nós lemos no começo, tinha um amor uns para com os outros e tinha um amor para com Deus e o evangelho muito intenso. Mas havia umas heresias rodeando aquela igreja. E essa é uma das razões, se não a principal razão, que Paulo escreveu aos Colossenses. Embora fosse uma igreja que muito amasse, era uma igreja que estava pouco a pouco se rendendo às heresias que estavam ali. Porque era uma cidade, economicamente falando, importante, uma cidade de terra fértil, uma cidade que produzia muita lã, e como era uma região de solo vulcânico, tinha calcário, e aquilo tingia a lã que eles produziam. Então era uma cidade economicamente forte, e que da maioria das pessoas eram gentios, gregos e frígios. Então isso mostra que tinha uma certa facilidade de filosofias, como Paulo vai dizer mais à frente da carta, filosofias vãs permeavam aquele lugar. E tinha também um número meio considerável de judeus, onde também implementavam certos costumes que não eram apropriados para cristãos gentios, como circuncisão, como guardar os costumes judaicos. E além disso tinha uma outra heresia que era que vinha dos ascetas. O que eram os ascetas? Os ascetas eram aqueles povos que rejeitavam completamente todo e qualquer bem material. Eles viviam apenas com o mínimo
possível, porque para eles tudo que era material era mal, era contaminado pelo mal. Então, se alguém quisesse viver para Deus, era obrigado se desfazer de tudo o que era terreno. Sabemos que de fato nós devemos renunciar às coisas terrenas, mas eles condenavam completamente o que era material. Isso é o que a gente vai também perceber no gnosticismo, onde haviam dois deuses, um que criou as coisas invisíveis e outro que criou as coisas visíveis. O Deus que criou as coisas invisíveis era o Deus bom, o Deus bondoso, em quem não habitava nenhum mal. Mas o Deus que criou essas coisas visíveis era um Deus mau e perverso. Então, o céu, as coisas do céu eram totalmente boas, e as coisas do mundo que nós vivíamos, inclusive o nosso corpo, era completamente mau. E nesse aspecto, eles feriam um dos princípios da nossa fé. E por isso Paulo escreve aos Colossenses: qual, pastor? De que Jesus é Deus. Amém? Nisso, a igreja dos Colossenses estavam meio que correndo risco, e alguns até acreditando que Jesus não era Deus. Ele poderia até ser divino, mas não era Deus, porque ele habitou num corpo terreno, e era inconcebível que o Deus eterno, bondoso, inacessível, invisível, habitasse nessa matéria que é má. E por isso Paulo escreveu o que nós lemos, essa parte linda que eu continuei lendo a partir do versículo 13. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele foi quem criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E foi nele que Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, as que estão na terra como as que estão nos ares, nos céus. Agora você entende por que ele está falando essas coisas. Amém? Por isso que ele vai sempre fazer esse paralelo, as visíveis e as invisíveis, as que estão no céu, as que estão na terra. Ele é o princípio da criação, ele é o criador de todas as coisas. E esse mesmo criador que habitou no seu corpo físico, ele é o nosso Salvador, que por meio do seu sangue, que é material físico, nos resgatou e nos levou das trevas para o maravilhoso reino do seu Filho. Por isso que é lindo, irmão, isso. E essa é a razão do que fez Paulo, mesmo que preso, e não podendo ir falar com eles pessoalmente, escreveu: olha, eu sei que vocês receberam a palavra da verdade, o Evangelho. Olha só, vocês aprenderam a verdade, que é o Evangelho. E nisso, vocês demonstram um amor uns pelos outros, por todos os santos, e um amor pelo Espírito. E isso tem sido bom, isso tem espalhado no meio de vocês, desde o momento em que receberam essa palavra, e desde quando foram instruídos por Epáfras, o nosso conservo. Por que Paulo estava falando disso? Ele estava respaldando Epáfras, irmãos. Ele estava dizendo que tudo que Epáfras ensinou era o Evangelho da verdade. E se você tiver reparado, esse Evangelho, ou melhor, essa palavra da verdade, está com letra maiúscula. Porque os apóstolos ali já reconheciam que os seus ensinamentos eram palavra de Deus. Não era apenas filosofias, não era apenas sabedoria humana, não era apenas coisas corriqueiras e transitórias, mas eles já tinham a consciência de que aquilo que eles falavam, aquilo que eles ensinavam,
daquilo que eles interpretavam da Torá, da lei, dos profetas e dos salmos, e aquilo que eles recebiam de Deus, era a palavra de Deus. Então por isso que ele fala, olha, desde quando vocês receberam, ouvistes a palavra da verdade, vírgula, o evangelho, desde esse momento, vocês começaram a amar uns aos outros, vocês começaram a fazer as obras boas. E quando nós soubemos disso, não paramos de orar por vocês. E Paulo faz questão de citar Epáfras, porque havia outros ensinamentos que eram diferentes do que os ensinamentos que Epáfras tinha ensinado. Por isso que ele diz, olha, o que Epáfras ensinou para vocês é a palavra de Deus, então é digno de confiança. Então, sabendo nós que tem esse amor fraternal no meio de vocês, sabendo nós que existe esse amor no Espírito, essa fé em Cristo em vocês, não paramos de orar por vocês. Nós, apóstolos, os que estão comigo aqui, nós estamos orando em todo o tempo por vocês, os colossenses. Como ele fala do versículo 3 ao 7, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, rogando sempre por vós. E aí, Paulo, a partir do versículo 9, ele vai falar uma série de coisas que é chave para nós. E é nesse trecho do versículo 9 ao versículo 12 que eu quero que nós venhamos refletir. Então Paulo está dizendo no versículo 9, por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Por que Paulo está falando isso aqui, irmãos? Olha só, eu acabei de dizer para vocês que haviam pelo menos 3 vieses heréticos rodeando a igreja dos Colossenses. Havia o misticismo greco-romano, vamos dizer assim, que tinha esse lance de adorar anjos. Se você for para o sincretismo, vamos dizer assim, grego, você vai ter o Eros, que é um cupido. Você sabe para que serve o cupido, né? Só que romantizaram o cupido, tá? O Eros, que dá origem para essa questão do cupido para nós, é muito mais agressivo, é muito mais imoral, ok? Mas eu não vou entrar nos méritos dessa questão. Nós temos Eros, que, se não me engano, né, eu posso estar, se não me falhar a memória, é filho ou é ligado a Afrodite. E também tem Thanatos, tem outras coisas. Então, assim, que são espécies de anjos. Então havia esse viés herético no meio dali, rodeando dessa adoração de anjos. Depois também tinham a heresia dos judeus, como é que eu posso dizer, do fanatismo judaico, não é nem fanatismo, Jesus, me fugiu a palavra nesse momento, mas a questão da tradição judaica muito forte, e também a questão do asceticismo. Então Paulo está dizendo, então quando nós soubemos disso, nós começamos a orar para que vocês fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vocês conhecem a palavra, então vocês também devem começar a conhecer mais a fundo a vontade de Deus. E sabe qual é o problema dos nossos dias, e que para mim é muito pertinente isso que Paulo está falando aos Colossenses? É porque nós mistificamos demais a vontade de Deus, irmãos. Quando nós falamos de conhecer a vontade de Deus, a gente cria um
negócio assim meio complicado. A gente quer que Deus chegue em profecia e comece a revelar para nós a vontade dEle. A gente quer fazer não sei quanto tempo de jejum para Deus ir lá no nosso quarto e falar no nosso ouvido qual é a vontade dEle, com quem eu devo casar, com quem eu devo, que trabalho eu devo fazer, que curso de faculdade eu vou fazer. A gente quer mistificar demais e acabamos que ficamos vazios do conhecimento da vontade de Deus, porque a gente espera um anjo descer do céu e dizer: meu filho, você tem que ir para a direita, não, você tem que ir para a esquerda. Ou então a gente quer que Deus levante um profeta no meio da congregação e diz: eis que te digo. E a gente acaba vazios do conhecimento da vontade de Deus. Eu também aqui não estou dizendo que isso não possa acontecer, irmão. Isso acontece, está na Bíblia. A gente pode ir lá para o capítulo 8 de Atos, a gente vai ver Cornélio orando e um anjo descendo e dizendo para ele fazer algumas coisas. A gente vai ver a mesma coisa, Pedro orando e lá um anjo vindo dizer, dar uma visão para ele. Eu não estou falando que essas coisas não acontecem, mas eu estou dizendo é que a gente começou a criar um negócio místico ao redor disso, que para nós a vontade de Deus é só uma vontade que Ele nos revelou. Paulo está dizendo, desde o momento em que soubemos do que vocês receberam o Evangelho, que vocês começaram a amar a Jesus, ter fé em Jesus, amar uns aos outros, nós não paramos de orar para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Pastor, e como é que eu começo a conhecer a vontade de Deus? Irmãos, se você ainda não souber, eu vou te dizer agora, e não esqueça nunca mais, é Bíblia. Nós estamos no mês da reforma, sola escritura, somente as escrituras. Ela é a palavra de Deus e que nos revela em primeiro lugar a vontade dEle. Por isso que Paulo diz, olha, vocês já conhecem a palavra da verdade, o Evangelho. Então, eu quero, quando ele está dizendo, eu oro para que vocês tenham o pleno conhecimento da vontade de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu oro para que vocês conheçam plenamente o Evangelho. Irmãos, o que tem de cristão que não conhece o que é cristianismo e o que não conhece o que é o Evangelho de verdade. Justamente por conta disso que eu estou lhe falando. Tem muito, como é que eu posso dizer? Existem hoje no meio das igrejas muito videntes. As pessoas confundem. Porque tem um irmão ou outra irmã que é usada em revelação e glória a Deus por isso. Os irmãos querem deixar a palavra de lado para ouvir videntes. Não estranhem a palavra, irmãos, tá? O Antigo Testamento, o profeta é evidente, tá? Estou usando essa palavra para causar uma certa estranheza mesmo. Mas no Antigo Testamento, no âmbito do Antigo Testamento, vidente e profeta era a mesma coisa. Amém? Mas eu estou falando vidente para chamar a atenção de que às vezes a gente deixa de consultar em primeiro lugar a vontade revelada de Deus, que é a Bíblia, para querer consultar a vontade, sei lá, revelada a um outro ser humano. Porque era isso que os colossenses estavam começando a fazer. Consultar muito mais os filósofos infiltrados, os ascetas infiltrados, os judeus infiltrados, do que viver naquilo que Epáfras já tinha dito para eles. Está dando para entender, irmão, essa relação? E depois que ele diz que para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, ele complementa com sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui, irmão, é a chave para nós.
Por que isso é a chave por nós? Não adianta para nós termos conhecimento do Evangelho se nós não temos sabedoria, se nós não temos entendimento espiritual. Como assim, pastor? É possível nós conhecermos a vontade de Deus e ainda assim nos atrapalhar. É possível nós sermos conhecedores da palavra, que é a vontade de Deus revelada, e ainda assim distorcê-la. E a gente não vai longe para ver essas coisas acontecendo não, irmãos. Pessoas que pegam a escritura de Deus para satisfazer as suas próprias cobiças. Então é possível nós sabermos a vontade de Deus e ainda assim fazer o que é errado, e ainda assim distorcer essa vontade revelada. Por isso que Paulo diz, não apenas conhecer, não apenas ser cheio do conhecimento, mas ser cheio do conhecimento, primeiro com sabedoria. Saber o que fazer com o conhecimento que você recebeu de Epáfras, a sabedoria vinda do Evangelho. É necessário você saber, ter sabedoria para lidar com essas coisas. Exemplo, eu vou dar um exemplo, irmão. É vontade de Deus que a gente viva o melhor na terra? Sim, porque está na Bíblia. É vontade de Deus que a gente viva em paz? Sim, porque está na Bíblia. É verdade. Mas a gente pega isso, que é uma vontade de Deus revelada para nós, e distorce. Como assim, pastor? Eu vou primeiro pegar a figura do pastor, a minha figura. Eu sei disso, que Deus quer uma prosperidade para o seu povo, amém. Então eu vou pegar Malaquias 3,10 e começar a chamar todo mundo de ladrão, alegando que isso é o que vai fazer com que essa vontade de prosperar seu povo aconteça. Mentira. Está dando para entender o teor do negócio? Eu sei que é vontade de Deus que vocês prosperem, mas isso não me dá o direito de distorcer a palavra de Deus para fazer com que vocês aprendam errado, façam errado, porque vai beneficiar a mim. Amém? É possível. Então, eu tenho que me encher do conhecimento da vontade de Deus, mas ter sabedoria para administrar esse conhecimento. Amém? E a gente for ver, a gente vai ver outras coisas, como também a gente vai ter do outro lado, né? Aqueles que querem usar de que o dízimo não é lei, né? Para também querer se isentar da contribuição. Ou seja, é conhecimento sim do Evangelho. O dízimo é uma obrigação para nós? Não. O dízimo vai te salvar ou te condenar ao inferno? Não. Isso é verdade, é conhecimento, mas também não te dá o direito de querer usar isso aí para dizer, não, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, eu não vou contribuir, porque não sou obrigado. Eu vou comprar de cesta básica e vou dar para os pobres. Está dando para entender? Sabedoria. E ele vai dizer, e entendimento espiritual. E eu posso citar basicamente porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É só com o entendimento espiritual que eu vou entender a aplicabilidade. Vou pegar o mesmo exemplo do que eu estou falando de dízimo. É com o entendimento espiritual que eu vou ser um contribuinte assíduo, porque eu tenho esse entendimento que existe um peso espiritual quando eu contribuo voluntariamente. Conhecer, ter sabedoria e entendimento é a chave para o cristão. E por que é a chave, irmão? Ele vai dar resposta no versículo seguinte. Eu não vou me alongar muito mais nessa questão. Mas
essa questão de conhecimento, de sabedoria e de entendimento é a chave. Por quê? Porque no versículo 10 ele vai explicar, porque tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor. Ou seja, eu vou conseguir viver de uma maneira adequada ao Senhor quando eu me encher do conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e entendimento. Porque dessa maneira eu vou viver de acordo com o que Ele quer, de acordo com os princípios dEle. E aí ele diz, agradando-lhe plenamente. Ou seja, irmãos, se existe uma fórmula, vou dizer assim, uma receitinha de bolo, para quem quer agradar plenamente a Deus, Paulo fala no versículo 9, conhecimento pleno da vontade de Deus. O que é isso? Um conhecimento profundo das Escrituras, sabedoria e entendimento, ou seja, discernimento espiritual. Porque é com conhecimento, sabedoria e entendimento que você vai ser capaz de analisar a sua vida, analisar os seus atos, aquilo que você vive, aquilo que você pratica e dizer, cara, isso eu devo deixar de fazer, isso eu devo começar a fazer, aquilo outro eu tenho que incentivar os outros a fazer. E dessa maneira estaremos agradando ao Senhor. É o que ele fala aqui. A Bíblia está dizendo isso aqui. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ser capazes de agradar plenamente o Senhor, frutificando em toda boa obra. E aí ele ainda vai dizer, crescendo no conhecimento de Deus. Pastor, mas conhecimento da vontade de Deus e conhecimento de Deus são diferentes? São, irmão. Eu não vou chamar Paulo de burro, ele era letrado. Se ele fala conhecimento da vontade e logo em seguida ele fala conhecimento de Deus, é porque são coisas diferentes. E os versículos seguintes mostram a diferença. A gente aqui não lê, que lê um pouco com preguiça, mas são diferentes. Primeiro eu vou conhecer a vontade dEle. Por quê? Porque com sabedoria e entendimento eu vou começar a praticar o que é da vontade dEle. E na medida que eu pratico o que é da vontade dEle, eu agrado Deus. E da maneira com que Ele se agrada, Ele se revela a nós. Deu para entender? Eu vou falar de novo. Primeiro eu conheço a vontade de Deus, e com sabedoria e entendimento, e isso me leva a praticar as coisas que agradam. Por quê? Porque estão alinhadas à vontade de Deus. E quanto mais eu conheço a vontade de Deus, quanto mais eu pratico a vontade de Deus, mais eu agrado Ele. E quanto mais eu agrado Ele, mais eu tenho conhecimento de Deus, mais Ele se revela para nós. Amém? Deu de entender a escadinha, né? Porque como é que essa diferença é explicada no texto, irmãos? Olha só. Quando ele fala crescendo no conhecimento de Deus, versículo 11, ele continua dizendo, sendo fortalecidos com todo poder. Deus começa a se revelar com poder. E não só isso, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza. O conhecimento de Deus é o que nos faz ser firmes na fé. Conhecer apenas a vontade de Deus não significa que nós seremos firmes em Deus. Como assim, pastor? Irmãos, olha só, tem gente, presta atenção,
que quando conhece a vontade de Deus, entristece. Saca só. Eu quero Deus, amém. Estou vindo para a igreja, aquela coisa e tal. Estou lendo Bíblia, estou conhecendo a vontade de Deus revelada, estou lendo Bíblia. Aí quando ele chega lá, por exemplo, na carta aos Coríntios, que Paulo vai dizer: esposas, sejam submissas aos seus maridos. Eita facada, meu irmão. E quando ele diz, mas assim, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, entristece o coração, irmão. Esse fator do homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, ela não é tão intensa porque há pouco entendimento disso. Mas essa questão da mulher ser submissa entristece mais por conta do feminismo que está aí em alta. Aí depois, o cara também, vamos lá, vamos para outro exemplo. O cara se converte, aquela coisa, está lendo a palavra e tal, está conhecendo a vontade. Aí depois vai lá e Paulo diz para os jovens: jovens, é melhor que se sustentem solteiros, porque solteiro vocês têm mais tempo para a obra, porque depois que casa é cuidar da família. Aí o cara diz: poxa, irmão, eu queria era casar. Por que eu estou querendo dizer, irmãos? Porque saber de certas coisas da vontade de Deus, por causa da nossa maldade natural, entristece. Por isso nós devemos ter sabedoria, por isso nós devemos ter entendimento para o peso, para nós entendermos o peso espiritual disso para nós. Então, é possível eu ter o conhecimento da vontade, mesmo assim não ser firme em Deus. Mas quando de fato eu sou persistente nisso e começo a conhecer Deus, onde Ele começa a revelar o seu poder, onde Ele começa a revelar a força da sua glória, irmãos, aí o nível muda. Aí não vai ser um confronto, uma palavra dura que o pastor falar aqui na frente que vai entristecer a gente. Não vai ser uma puxada de orelha que alguém fizer por conta de um mal feito nosso que vai fazer a gente perder a nossa fé. Pelo contrário, vai ser animador. Irmão, não há nada melhor do que você experimentar o poder de Deus na sua vida. Quer saber? Pergunte a um drogado que se libertou das drogas por causa do Evangelho. Pergunte a alguém que estava em um leito de UTI, desenganado, que Cristo veio lá e levantou ele, curou um câncer, curou uma AIDS, curou o que for. Não existe nada melhor do que a gente experimentar o poder de Deus, irmãos. Mas para a gente experimentar o poder de Deus, existe um processo. Conhecer a sua vontade, ter sabedoria para fazer a sua vontade, e discernimento e entendimento espiritual para saber o efeito que isso vai fazer na nossa vida. E aí ele vai dizer: quando vocês experimentar serem fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da glória de Deus, para que com alegria vocês vão alcançar, para que com alegria tenhais constância e firmeza de ânimo. É isso que nós devemos viver, irmãos. Saber a Bíblia, sabedoria para não querer distorcer ao nosso favor, ter o entendimento de que aquilo, praticar exatamente o que a Bíblia fala, está produzindo para nós um peso de glória que não há de se comparar, como Paulo fala.
Então o desafio para nossas vidas hoje, nessa noite, é a gente começar a esquivar desses pensamentos tortos, desses ensinamentos tortos que o mundo nos apresenta. A igreja de Colossos estava lá com os ascetas, dizendo não, Cristo não é Deus. Dizendo não, se vocês têm bens materiais, vocês são do diabo. Estava lá os judeus, não, vocês têm que circuncidar, vocês têm que abandonar de comer carne de porco, vocês têm que evitar, como é que eu posso dizer, trabalhar no sábado, ou coisa do tipo. E estava lá os gregos nas filosofias deles, ser ou não ser. A mesma coisa nós vivemos. Nós temos a internet todo o tempo nos apresentando fazer o que é errado. Nós temos novelas, nós temos amigos todo o tempo nos enchendo de dúvidas, nos enchendo de questionamento. Nós temos a todo momento lá aquele bombardeio de informações, todas que nos levam para longe. Mas Paulo está dizendo, a minha oração é que vocês conheçam plenamente a vontade de Deus, com sabedoria e entendimento, para que vocês consigam provar da glória, do poder de Deus. Se é o poder de Deus que você quer experimentar na sua vida, comece a fazer esses 3 passos que Paulo fala. Não é 3 passos, o passo é um só, que é conhecer a vontade de Deus, e os outros 2 é complemento, sabedoria e entendimento. Mas se você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, quer testemunhar o poder de Deus na sua vida, conheça a vontade de Deus. E depois Paulo ele faz algo interessante, irmãos, porque ele faz esse apresentar e depois ele vai combater heresia por heresia. Você já viu que logo no versículo 13 em diante ele vai dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o que Epáfras já falou é a verdade, então faça, porque ele é a imagem do Deus invisível. O que ele está dizendo com o Deus invisível? O Deus que vocês consideram bom, Jesus é a imagem dele. Enfim, se você quer conhecer, ter o conhecimento de Deus, comece conhecendo a vontade dele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Talvez os irmãos entendam porque que eu gosto tanto, de Colossenses 1 do Projeto Sola. Por causa disso, irmãos. Cristo é a razão de nós estarmos em paz com Deus. E Ele é o motivo que nos faz experimentar, primeiro conhecer a vontade de Deus e experimentar o poder de Deus. É através de Jesus. Aleluia. Por isso, nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos. Se você quer experimentar o poder de Deus, comece nessa noite decidindo a conhecer mais da sua vontade. Porque esse tem sido o clamor da nossa igreja, o clamor do meu coração, é que vocês conheçam a vontade de Deus.
a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantamos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantamos sim. Nós amamos a Ti, Jesus. Nos faça conhecer a vontade de Deus, Pai. Nos faça experimentar o Teu poder, ó Deus. Nós amamos a Ti, Jesus. Nós te amamos. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantamos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantamos sim. Te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Nos faças, Pai, a conhecer, nos leve ao pleno conhecimento. Senhor, nessa noite nós como igreja nós oramos para que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da Tua vontade, ó Deus. Senhor, e junto com esse conhecimento nos dê sabedoria, nos dê entendimento espiritual, Deus,
Senhor, para que nós sejamos encorajados com todo o poder, Pai. Senhor, para que com a Tua maravilhosa, a força da Tua glória, Senhor, nos faça ter firmeza, nos faça ter ânimo, Deus. Essa é a nossa oração essa noite, Jesus. Nos fortaleça com a força do Teu poder, Jesus. Sim, Pai, porque foi assim que o Senhor nos resgatou das trevas. Foi assim que o Senhor nos transportou para o maravilhoso reino do Senhor. Nós amamos a Ti, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que a Tua graça, paz e misericórdia esteja sobre todos nós. E que as doces consolações do Teu Espírito, Pai, sejam abundantes em nós, até que manifeste o Teu reino em nós, até que o Senhor venha, Pai. Aplauda a Jesus, queridos. Aleluia, Jesus. Queridos, só reforçando o convite, quarta-feira, culto. Então venha, a partir das 19h.